Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem? Jeremias capítulo 8, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas. Depois o capítulo 7, no finalzinho, fala sobre o Vale da Matança, o Vale de Rinom, onde os filhos eram sacrificados. Aqui também, no capítulo 8, há uma continuidade de um cenário horripilante. Os ossos dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, das autoridades seriam expostos à luz daqueles ídolos que eles tanto amaram. Quais ídolos eram? O sol, a lua, as estrelas, mostrando a fragilidade desses ídolos. A Bíblia diz claramente que aquele que adora o ídolo é nulo, tem olho e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem pés e não anda, são nulos, e são nulos também aqueles que se entregam a eles. Então eles estão diante de ídolos que nada pode fazer diante desse estado. Eles estão mortos, caídos, deteriorando-se, estão virando esterco, adubo, e os seus ídolos nada podem fazer. Nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, como a Bíblia traz para nós um cenário, nós vamos chegar lá ainda, que esse Deus que nós cremos pode transformar um vale de ossos secos em um exército, colocá-lo de pé, colocar neles o seu espírito. Mas a cena aqui é que os ídolos, a consequência de servir a ídolos nulos é a morte. Um ídolo não pode salvar, e sem salvação o que aguarda o homem é a destruição eterna e final. E nós temos aqui também uma indicação de que o povo de Deus é um povo obstinado em não voltar-se ao Senhor. Contraria, inclusive, a lógica. Jeremias, ele traz que o povo age de maneira irracional. Que até, versículo de número 4, o Senhor diz, olha, quando alguém cai, não levanta. Quando alguém erra, não deve voltar ao caminho. Mas vocês viram as costas para mim. Vocês temam em se afastar de mim. Eu escutei vocês com atenção, mas ninguém perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo seu próprio caminho. Ou seja, o povo de Deus não reconhece o seu pecado. Reconhecer o pecado, irmãos, é essencial para a nossa mudança de vida. Toda mudança, ela começa a partir do momento em que eu reconheço que existe um problema. Quando se você já teve essa experiência de tentar ajudar alguém, de levar alguém para uma clínica de reabilitação, de ajudar uma pessoa no tratamento de algum pecado, numa queda, é essencial que essa pessoa, em primeiro lugar, reconheça que existe um problema. Se aquela pessoa negar o problema, é impossível ajudá-la. Ela precisa reconhecer esse problema. Ela precisa reconhecer a sua transgressão e aí sim perceber o que é, abandonar, deixar esse pecado e voltar para onde ela nunca deveria ter saído. E o povo estava enganado. Versículo 8 vai nos dizer o seguinte: como é que vocês têm coragem de dizer, nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor? Os mestres de vocês são desonestos. Nos dias de hoje, irmãos, nós sabemos que há muitas pessoas distorcendo a palavra para ensinar os homens de acordo com aquilo que o coração deles pede. E por isso, por causa da falta da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, e aí não é um conhecimento apenas teológico, mas um conhecimento relacional, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais entregues à religiosidade. Não é falta de religiosidade, elas têm hábitos, elas participam de programas, de correntes, de mentorias, elas ouvem muito, elas leem muito, elas têm muita absorção de conteúdo, no entanto, pouca prática, pouca vivência, nenhum relacionamento. Como o tempo, as pessoas daquela época estavam dizendo templo do Senhor, prestando holocaustos, mas o coração estava longe do Senhor. Assim também o Senhor hoje, ele quer alguém que se relacione com ele em espírito e em verdade. São esses que o Senhor procura para serem seus adoradores. De modo que o Senhor diz aqui que ele queria aproveitar essa lavoura. Ele queria reunir o seu povo. Olha o que diz aqui no versículo de número 13. Diz assim: eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como um lavrador ajunta as suas colheitas. Não tem maior prazer para o lavrador do que recolher os seus frutos. Agora imagina você trabalhando na lavoura, chega no momento de colher e não tem fruto. No nosso contexto aqui, imagina que você trabalhou na colheita o ano inteiro e os seus pés de café não produziram um grão sequer. Você ficaria frustrado e triste. E imagine que além de não produzir flor, não produzir fruto, até as folhas do próprio pé secaram. Pensa nisso, é isso que o Senhor está dizendo. Essa é a situação do povo que ele tanto investiu, ele adubou, ele cuidou, ele cercou com amor, ele cercou de proteção, ele deu sinais, ele deu maravilha, ele operou maravilhas, e esse povo permaneceu duro,
com o coração duro, correndo do Senhor e voltando-se para os ídolos. E aí nós temos aqui o pior das doenças, a pior das doenças. Por quê, meu irmão? A pior doença é quando o indivíduo não reconhece a enfermidade. Esse é o principal problema. Existe uma pergunta no final, assim, não há bálsamo que é remédio, né, em Gileade, não há médico. A Gileade, Gileade era conhecida por ser uma cidade famosa por seus remédios, por sua medicina. E Jeremias pergunta, olha, se está faltando médico, está faltando remédio, é claro que essa pergunta tem um teor espiritual. E a maior tragédia não é a falta de cura, porque a gente sabe que há um Deus que cura, há um Deus que pode ministrar sobre as nossas vidas a cura, mas o fato do doente se recusar a ir até esse médico. Existe alguém que pode curar o seu povo. Como o próprio Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor promete que fará isso. No entanto, a pior doença é aquela que o doente, o enfermo, não a reconhece. Aí é impossível ser curado. Essa é a tristeza. O povo de Deus estava diante de um Deus vivo e verdadeiro, misericordioso, que todos os dias o chamava para voltar-se para eles. No entanto, teimosamente, irracionalmente, contrário à própria natureza, ainda que a rolinha e a cegonha sabiam a hora de voltar, o povo de Deus não sabia a hora de voltar. Teimava em desobedecer e se opor ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você não seja alguém da coluna dura, de dura serviço, que você não seja alguém que tem dificuldade de reconhecer o seu erro. O sábio, ele é confrontado pela palavra, ele é confrontado pelo Senhor e ele ama a repreensão. Que você, ao ser confrontado, se arrependa, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado e retorne pelas antigas e boas veredas. Que Deus abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.